Tinha um clube que atendia o pessoal mais carente e tal. Comecei a fazer lá também, fazer o judô para fazer algum esporte, né? Para ter mais disciplina. E acho que começou ali. Aí nesse tempo aí, treinando judô, eu treinava bastante, fazia campeonato, meu pai me acompanhava bastante. E aí, em um determinado momento, meus pais se separaram e meu pai ficou aquele pai ausente, né? Que acabou esquecendo do filho, assim, fiquei distante do meu pai. E aí, dali eu depois da separação e tal, até tentei voltar pro judô na época. E aí, só que eu não tinha mais aquela motivação, né? Não tinha meu pai ali do lado, que era quem me ajudava bastante com isso. E aí o tempo foi passando e eu acho que eu fui até um pouco desregrado na minha vida em alguns sentidos, mas comecei a trabalhar e, uma coisa que ele falava para mim já há muito tempo é: filho, tenta ser o melhor naquilo que você for fazer, em qualquer coisa que você for se propor a fazer, tenta fazer da melhor maneira. Porque mesmo que você não chegue lá no topo, você vai estar entre os melhores ali, você vai se destacar em algum momento. E aquilo ali sempre ficou na minha cabeça, né? E aí eu comecei a trabalhar, mas assim, estava longe, distante do esporte. E aí eu conheci a minha esposa em 2009. Em 2009 eu conheci minha esposa e na época eu já estava começando a engordar. Falei, preciso fazer algum esporte, preciso fazer alguma coisa. Porque também estava desregrado, assim, fora trabalhar, que era uma coisa que eu estava fazendo sempre, e regrado, eu não estava fazendo nenhum esporte, nada para minha saúde, né? E estava um pouco desregrado com algumas coisas. E aí eu entrei, minha esposa me inscreveu em umas aulas de Muay Thai, porque na época eu gostava muito, estava em alta o UFC, essas coisas. E aí eu comecei no Muay Thai lá, fiquei uns 2 anos treinando Muay Thai ali na Ryan Gracie do Butantã. E aí, eu via o pessoal treinando Jiu-Jitsu, e com kimono, né? E aí eu lembrava daquele meu tempo de criança, que tinha treinado judô, e via o pessoal lá de kimono, falei, acho que era ali que eu queria estar, né? E aí teve um grande amigo nosso, que é meu mestre no Jiu-Jitsu, que ele treinava Muay Thai com a gente. E aí ele começou a chamar a gente para treinar, fazer um treino lá de Jiu-Jitsu depois do treino do Muay Thai, né? E aí a dificuldade maior, acho que o que tinha era conseguir conciliar, né, o trabalho com o treino. E assim, só que era um sonho meu um dia me tornar faixa preta, né? Eu comecei a entrar já no Jiu-Jitsu, o beiço puxando a gente. Já tinha um pessoalzinho que treinava lá no Muay Thai, o Saga também, que o beiço foi trazendo pro Jiu-Jitsu, o meu mestre lá. E aí, foi sempre, assim, tentar conciliar trabalho, minha família e o Jiu-Jitsu, né? E aí foi indo nessa evolução ali, de muito esforço, acordando todo dia muito cedo, às vezes sem vontade, cansado, mas o meu sonho não deixava eu parar de correr atrás daquilo que eu acreditava que ia ser positivo para mim, né? E, de alguma forma começou a me colocar com a cabeça mais no lugar e tal, porque andei por uns caminhos tortos fora do trabalho. E aí, o Jiu-Jitsu me trouxe de volta pro foco ali, né? De volta para aquilo que para seguir algo que eu acreditava, que eu queria. E foi indo, cara, foi sempre de muito esforço, foi uma caminhada muito longa. Acho que eu fui o faixa branca que ficou mais tempo na faixa branca, deve ter ficado uns 2 anos de faixa branca lá. E eu achava que o pessoal não ia me graduar, eu falei, vou ficar aqui para sempre, né? Ficava na fila lá olhando, via, na época tinha a fachada, o pessoal fazia corredor, a gente tomava fachada quando ganhava faixa, né?
E aí eu ficava olhando para ver se ia conseguir e tal. Aí teve, depois de uns 2 anos, o outro professor lá, o Vitor, que é o líder da academia lá, ele falou, pô, Bruninho, passou de ano, hein? Aí me chamou peguei minha faixa azul. Aí, pô, na faixa azul mesmo foi... Cara, já fiquei mais animado, né? A gente começa a ficar mais animado. Ganhou uma graduação ali, só que a coisa começa a apertar mais também. Que aí os faixa branca que já estão há algum tempo, tá querendo ganhar da gente e tal, e a gente quer evoluir ali também, quer tentar ganhar dos caras que são mais graduados ali. E aí a gente vai escalando, foi passando mais 2 anos ali na faixa azul também, demorei mais bastante tempo ali, fazendo alguns campeonatos de fim de ano, porque na academia sempre tinha uns campeonatos ali de fim de ano. Eu não conseguia me dedicar muito a campeonato por causa tinha família, tinha o meu trabalho, né, que não deixava muito tempo para eu pegar e treinar muito. Tinha um horário que eu tinha que cumprir, eu tinha um trabalho que eu tinha horário para entrar, mas não tinha hora para sair, sabe? Ficava lá muito tempo. E aí eu fazia um esforço tremendo para conseguir estar lá de manhã, às vezes virado à noite, mas dava meu jeito e ia lá para conseguir fazer meu treino no dia a dia. E aí foi galgando, a gente foi chegando, claro, nessa caminhada toda foram uns 12 anos para chegar na faixa preta. E nesse meio tempo a gente tem altos e baixos, tem um momento que a gente fica mais desanimado, tem momento que a gente tá mais animado, e aí, pô, quando tá um pouco mais desanimado, a gente tem que buscar força lá no fundo mesmo. Às vezes vem um amigo, conversa com a gente, fala, não, vamos lá. Meu mestre era muito isso, né? Ele chegava, ele ligava, ele mandava mensagem, falava, pô, hoje se treinou bem, não sei o quê. Então ele tava sempre ajudando a gente a se manter motivado ali pro treino. E aí foi passando, consegui pegar a faixa marrom. Aí na faixa marrom eu consegui, assim, pegar um ano e dedicar para campeonato. Consegui treinar bastante, treinar mais. Era uma fase que estava bem difícil. Aí eu pegava, como eu não queria ir de ônibus para o trabalho, eu pegava a bicicleta, ia de bicicleta, parava na academia, treinava cedinho, ia para o trabalho, trabalhava lá, voltava de bicicleta, parava na academia, treinava e voltava para casa. Então, pô, era o que eu tinha que fazer para correr atrás do meu sonho, né? A gente às vezes tem que se esforçar mais para chegar, porque acho que para a vida da gente aqui que não tem uma condição abastada, é sempre com mais dificuldade. Pra gente chegar e alcançar alguma coisa, a gente tem que se dedicar bastante mesmo. E, pô, foi assim. Aí na faixa marrom consegui ir para alguns campeonatos. Perdia nos primeiros campeonatos. O primeiro campeonato fui muito bem, assim. Lutei, era um campeonato de faixa marrom com faixa preta. Ganhei 2 lutas, aí acabei perdendo para um faixa preta, ganhei 2 lutas dos faixa marrom e fui o único faixa marrom no pódio, né? Acabei perdendo para um faixa preta e depois acho que fui sentindo a evolução de campeonato, né? Porque a gente vai para campeonato e a gente sente que é um outro nível, né? A gente está indo para um outro nível. É um momento que a gente precisa se dedicar mais, treinar muito mais. O professor Henrique agora está passando por esse momento que ele está indo atrás, ele sente isso, vê que é uma coisa que a gente precisa estar focado mesmo. E a gente vê que vai acontecendo, a evolução vai acontecendo, a gente vai conseguindo resultados melhores. Infelizmente não consegui ir mais para campeonatos e tal, ainda tenho vontade de em algum momento... Na faixa preta eu ainda não competi, então ainda tenho vontade de me esforçar, pegar um tempo de esforço para isso. Mas, por outro lado, tem vocês aqui. Hoje eu estou conseguindo dar aula de jiu-jitsu em uma outra academia também. Então, pô, eu sinto que eu cheguei onde eu queria chegar ali no jiu-jitsu, né? Que é poder dar aula, pegar minha faixa preta. Foi um momento incrível na minha vida ali. São muitos anos de dedicação e a gente
E a gente aguarda muito esse tempo, né? Na faixa marrom eu fiquei 5 anos. E achava que, toda vez achava que não ia chegar nunca, assim, mas assim, sempre com a cabeça de que eu não ia desistir nunca do jiu-jitsu, porque foi o que me colocou no foco, foi o que colocou minha cabeça no lugar e me ajudou em vários sentidos aí na minha vida. Quando houve a separação dos meus pais, assim, eu tinha 8, 9 anos. E acho que era uma fase, foi muito difícil para mim, porque quando a gente tem 8, 9 anos, a gente olha para o nosso pai assim e olha como o nosso herói, né? E, putz, para mim até lembrar isso eu me sinto até, me emociona um pouco de lembrar disso, porque tinha mesmo ele muito como um herói mesmo. A gente era bem próximo, ele que me acompanhava com o treino ali de judô, me levava lá num projeto, tinha um projeto num clube lá, no BNH, que eles atendiam o pessoal lá também, então ele que sempre me levava nos dias. Mas assim, depois eu acho que eu tive uma fase que foi difícil, porque de não ter uma referência assim, masculina dentro de casa, até porque eu só tinha 2 irmãs e a minha mãe. E em algum momento eu tive muito embate ali com a minha mãe, acabei saindo de casa muito cedo, saí com 16 anos de casa. E foi uma fase difícil, assim, eu tentava me espelhar nas pessoas que estavam dando certo na vida, né? E às vezes a gente tem uns exemplos de vitória na quebrada mesmo, que não são os melhores exemplos. E eu acho que em alguns momentos eu olhei para esses exemplos ruins e tal, e achei que estava certo, e isso acabou atrasando minha vida em vários sentidos. Mas aí uma coisa que eu não parava de pensar era no meu trabalho. E as pessoas que estavam no trabalho, né? Eu enxergava meu tio, que era um cara também de origem muito simples e que venceu na vida com muito esforço e muito trabalho. E acho que ele era assim o cara que eu olhava. Eu acho que a gente tem que buscar as pessoas que estão do nosso lado ali, que possam inspirar a gente para coisa boa, porque coisa ruim assim vem muito fácil. Muita gente muito fácil te levando para coisa ruim. Eu lembro que eu descia, porque quando eu saí de casa, eu fui morar numa quebradinha aqui era ali no Butantã. Eu lembro que eu descia as vielas assim, os moleques às vezes parados no bar, falava: "Ah, vai lá o escravo", tá ligado? "Vai lá escravo, vai lá robozinho". E eu, falava: "Cara, vou lá, mano, vou atrás, vou ficar aqui sem fazer nada". E eu via também o futuro dali, o que acontecia com aquele pessoal, né? Que tava ali não querendo fazer nada, não procurando nada para fazer. E, tive amigo preso, amigo morto, amigo que tomou tiro. Então, eu acho que esses exemplos acabaram aparecendo para mim e eu fui me esquivando, né? A gente tem que se esquivar porque o sistema já é muito cruel com a gente. O sistema que a gente vive, que é baseado em grana, é baseado em a galera querer acumular grana e não distribuir para quem mais precisa, ou para o povo que é trabalhador mesmo, porque acho que a maioria que está aqui tem pais trabalhadores que correm todo dia, que trabalham muito e que não tem um bom salário, e que é injusto. Sinto que é injusto isso. Mas assim, tem gente que acaba procurando de um jeito mais fácil. O sistema já é cruel. Quando procura de um jeito mais fácil, é o que eles querem, é o que o sistema quer. Eles querem ver a gente preso, quer exterminar a gente. Eles não querem, parece que dificulta a gente de vencer. Então a gente tem que ser forte e se espelhar e correr atrás. Acho que o trabalho é o caminho, a educação, correr atrás de aprender, estudar, entender o caminho para a gente, porque se correr para um lado que achar que vai ser mais fácil, pode ter certeza que vai ser o lado mais difícil, é o lado que vai
vai dar mais tristeza para a família. Então a gente tem que se adaptar ao sistema que a gente vive. E é isso, pessoal. Então meu pai, acho que ele não tinha ideia, né, também de como ser um pai e tal. Eu acho que o que a gente pode fazer é pensar isso. Eu acho que você tem uma cabeça boa, esse pensamento é legal, de tipo, pô, a gente precisa ser melhor. Eu acho que a gente tem que quebrar esse ciclo, porque é um ciclo, né? Vai vindo o meu avô que não conseguiu, não teve oportunidade, né, de ser pai, e o meu pai que acho que não entendeu muito bem também como é que era ser pai. Mas assim, não guardo mágoa. A ideia, eu acho que é essa do que a gente está falando, é a gente tentar fazer melhor, cara. Fazer melhor, a gente tentar pegar esses erros que a gente sente que erraram com a gente e a gente tentar mudar isso, tentar acertar. É óbvio que a gente, pô, somos seres humanos e a gente vai errar. Vai ter vários momentos que a gente vai errar, vai falhar. Mas a gente tem que tentar ser melhor sempre. Acho que esse é o pensamento. E pô, estando numa partilha assim, treinando jiu-jitsu, correndo atrás das coisas que a gente quer, porque é possível a gente conseguir, a gente vai conseguir. A gente tem que ser unido, que é importante, as pessoas se organizarem, a gente como comunidade, a gente se organizar para ir atrás do que a gente acredita. A ideia dessa partilha aqui é essa, né? É a gente se ajudar, né? A gente conversar para tentar evitar um mal mais para frente. A gente está vivendo um momento no mundo que é esse problema de depressão que você falou, problema de ansiedade, é uma coisa que a gente tá vendo muito agora, né? Que eu acho que as pessoas elas estão com umas relações muito superficiais de internet, de rede social e as pessoas não estão tendo isso aqui, essa relação mais próxima, de conversa, de falar sobre os assuntos que deixam a gente mais triste. Eu queria até que todo mundo ficasse à vontade para falar o que sente mesmo. Ele tá falando aqui, tá soltando o que sente. E cada um de vocês pode ficar à vontade, sabe? Se sentir aqui como uma família mesmo. Acho que isso é interessante. Todo mundo aqui se olhar como família e que um possa ajudar o outro de alguma forma. Acho que isso aqui é muito, muito legal, cara. Acho que pode ajudar todos vocês a não partir para alguma coisa ruim depois. E é o que a gente quer. O que a gente quer aqui é ver vocês treinando jiu-jitsu, pensando no esporte, conversando aqui, soltando o que tiver de problema. Pode trazer o problema que tiver para que a gente vai tentar ajudar de alguma forma. Que tem o pessoal aqui que pode conversar, tá todo mundo aqui para cuidar de vocês mesmo, para falar, para a gente se abrir.